que você tem feito no seu momento de tranquilidade? Olá, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o texto que está em Mateus 8, 24 e 25. Olha só o que está escrito aqui. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Esse texto aqui é engraçado porque os discípulos ficaram apavorados. Mas antes de eu falar do texto, eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que é possível você criar um relacionamento com alguém apenas dando um presente à pessoa? Esses dias eu perguntei isso para uma pessoa, será que realmente você quer criar um relacionamento com a pessoa? Você dá um presente para ela, cumprimenta de vez em quando na rua? Eu creio que a sua resposta vai ser a mesma que eu vou falar aqui. Não é possível você criar um relacionamento com ninguém apenas cumprimentando a pessoa de vez em quando, dando um presente para ela. Isso é impossível. Só existe uma forma de você criar relacionamento com uma pessoa. É desprendendo tempo de intimidade em conversa, em diálogo. Hoje, o mundo está num problema onde as pessoas não estão valorizando o relacionamento. Hoje a gente vê muito casal que o marido chega em casa, não consegue trocar uma meia dúzia de palavras com a sua esposa. O mundo hoje está assim. Ninguém está criando relacionamento, as coisas estão muito superficiais. Mas por que eu estou falando de tudo isso aqui? Estou falando porque o texto que a gente leu aqui foi um momento onde os discípulos estavam dentro de um barco com o Senhor Jesus. Possivelmente não é um barco lá, grandes coisas, né? E a Bíblia fala que quando eles estavam lá no meio do mar, veio uma grande tempestade. Eu estava lendo esse texto aqui, eu fiquei imaginando o seguinte: Jesus era um homem que aonde ele ia, a multidão ia atrás dele. Não tinha um lugar onde Jesus estava, onde a multidão não estava ao lado dele. O único lugar onde os discípulos poderiam ter, talvez, 20 minutos de conversa com ele em paz, talvez só dentro no meio do mar, porque lá no meio do mar ninguém ia nadar para chegar até Jesus. Só que naquele momento de tranquilidade que os discípulos estavam ali, no barco, ninguém procurou Jesus para conversar. Deixou Jesus lá no fundo do barco dormindo. Sabe o que acontece hoje em dia? Hoje em dia o nosso relacionamento com Deus está sendo um relacionamento onde a gente procura Deus só quando vem tempestade. Estava todo mundo quietinho no barco. Possivelmente alguém ali pensou assim, vou dar uma pescada aqui, aproveitar que essa água está tranquila. Mas na hora que veio a tempestade, todo mundo saiu correndo lá para o fundo do barco, lembrando de Jesus, nós vamos morrer. Sabe, eu comecei a olhar esse texto aqui e comecei a pensar assim, será que a gente não tem feito a mesma coisa? Será que a gente não tem feito a mesma coisa? Quanto tempo você está gastando para conversar com Deus? Porque, na verdade, na maioria das vezes, a gente só conversa com Deus quando a gente está passando um problema muito sério. A gente só procura Deus quando realmente a gente está passando um problema assim, impossível, né? Aí os discípulos correram, Jesus foi lá, acalmou a tempestade, ficou tudo certo. Eu fico imaginando se tivesse algum dos discípulos lá conversando com Jesus, eu tenho certeza que Jesus não estaria dormindo. Com certeza Jesus viraria assim, não, vamos parar um pouquinho a conversa, que eu vou acalmar a tempestade e já volto. Sabe, é isso que é relacionamento, é você conhecer a pessoa que você está conversando, relacionando. Não é possível você conhecer Jesus, conhecer Deus, se você não ter tempo de oração e de leitura da Bíblia. Hoje eu quero falar com você, é que você possa gastar mais tempo com Deus. Porque na ótica que eu vejo as pessoas, nós colocamos na nossa prioridade várias coisas, a última coisa a gente coloca Deus. Mas é engraçado que quando a gente passa um problema, a gente pega Deus e coloca lá no início, né? Não precisa ser assim. Você pode aproveitar o momento que você está em tranquilidade, o mar está tudo tranquilo, para você conversar com Deus. Era um ótimo momento para os discípulos conversarem com Jesus. Porque na maioria das vezes a multidão não dava espaço, mas eles preferiram deixar Jesus dormindo. Não espere a tempestade chegar até você. Comece a criar um relacionamento com Deus
enquanto ainda o mar está tranquilo. Porque quando vier a tempestade, você vai conhecer tão bem Jesus que você vai saber que Ele vai abençoar a sua vida. Você não precisa apavorar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Olá, eu quero primeiramente agradecer a você que tem acompanhado nosso trabalho, tem divulgado os nossos vídeos. Eu gostaria de pedir que você continue divulgando os vídeos, se inscreva no nosso canal, visite a nossa fanpage. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.